Você está aqui no canal Saúde SA, eu sou Eugênio Mussaco, sou médico, fisiologista, epidemiologista, estou aqui a convite do canal Saúde SA conversando com colegas a respeito de temas relevantes de saúde, seja para qualquer um de nós que precisa cuidar da sua saúde, precisa de um serviço de saúde, como também para colegas nossos, para médicos que precisam estar permanentemente se atualizando. Na medicina a gente não pode parar de estudar, de se atualizar, de saber das novidades. Por isso aqui nessa bancada do canal Saúde SA vem participar personalidades como a que temos aqui hoje, o Dr. José Alfredo Sadowski. José Alfredo, que bom ter você aqui com a gente para conversar um pouco. Olá, Eugênio. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite e acho que é sempre um prazer a gente participar de iniciativas como essa, do canal Saúde SA, onde a gente tem um pouquinho de oportunidade de tentar levar uma informação de qualidade para qualquer pessoa que esteja interessado, seja na saúde, seja na área, seja nos assuntos que a gente vai discutir um pouquinho, mas tentar informar as pessoas para que elas possam sempre tomarem decisões baseadas no que tem de melhor e na verdade. É verdade, exatamente isso. Sadowski, você é cirurgião geral, formado pela Federal do Paraná, fez residência em Joinville, fez residência no HC, né? Fez residência fora também, em Barcelona, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, mas criou um foco dentro do aparelho digestivo, que é a cirurgia bariátrica. Exatamente. Né? Então, primeiro, defina cirurgia bariátrica para quem está nos assistindo. Então vamos lá. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia, né? Ela é uma cirurgia sobre o aparelho digestivo, em que a gente tem como objetivo a perda de peso e, além e muito mais importante que a perda de peso, que a gente consiga melhorar e controlar as doenças que vêm junto ou que são pioradas pela obesidade. Como exemplo, hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, a apneia do sono, problemas causados pela sobrecarga mecânica, dores articulares, dores nos joelhos, dores na coluna, tá? Entre outras. Tá? Então é uma cirurgia que a gente quer, além de causar uma perda de peso, também fazer com que as outras doenças melhores. Inclusive hoje a gente cria o conceito inclusive de cirurgia metabólica, Eugênio, que é a cirurgia bariátrica voltada para pessoas que têm índices menores de obesidade, porém com um diabetes de difícil controle. Então hoje nós já conseguimos, através das intervenções bariátricas, controlar doenças como, por exemplo, o diabetes. Quando você listou as doenças que são relacionadas com obesidade, talvez a gente pudesse acrescentar as questões psicológicas. Né? Com certeza. Não só as doenças que são pioradas, Eugênio, mas também que são a causa da obesidade. Então hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença de difícil tratamento justamente por ela ter várias causas. Então, por exemplo, uma coisa que tem que ficar muito claro para todo mundo que está nos assistindo é que a obesidade não é tratada só com fechar a boca e fazer mais exercício. Tem pessoas que mesmo cuidando com a alimentação e aumentando a atividade física também vão ter muita dificuldade em perder peso por causa da doença chamada obesidade. Essa doença ela é causada por vários fatores. Então ela tem um fator genético, ela tem um fator metabólico, claro que tem um erro alimentar, uma falta de atividade física, mas as doenças psicossociais também vão ter uma influência grande. Como assim? Uma ansiedade, uma depressão, alguns transtornos de compulsões alimentares também vão atrapalhar não só o tratamento, mas vão levar à obesidade ou até piorar um quadro de obesidade. Por isso que a gente chama que o tratamento da obesidade ele deve ser multidisciplinar. Então ele envolve endocrinologista, envolve cirurgião, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo. Por isso que é tão difícil tratar a obesidade. E atualmente cirurgião.
e atualmente o cirurgião, né? Já há alguns anos, né? Mas é uma cirurgia, já tem uma casuística considerável, né? Pacientes com Isso, mais de 30 isso. anos Os de primeiros estudos, evolução. os primeiros estudos vêm da década de 50. Da década de 50, porque Só que começou a ficar mais conhecida na década de 90, a cirurgia exatamente, bariátrica. perfeito. Os primeiros estudos vêm da década de 50, com cirurgias que depois foram proscritas, né, foram proibidas porque tinham efeitos colaterais muito graves. E a partir do final da década de 80 e início da década de 90, ela se popularizou com técnicas mais eficazes e principalmente mais seguras em longo prazo. Então, se nós formos pegar hoje uma das técnicas mais feitas no Brasil e no mundo, que é o bypass gástrico, nós podemos falar um pouquinho disso daqui a pouco, que é a famosa redução do estômago. Nós já temos pacientes aí com quase 40 anos de operado, né? E com resultados bastante satisfatórios, o que nos deixa muito tranquilos para indicar essa cirurgia e para cuidar desses pacientes não só no curto prazo, mas no longo prazo também. Você sabe que eu sou fisiologista do exercício, né, de formação. Essa foi a minha especialidade, minha primeira especialidade. E a fisiologia do exercício, muita gente acredita que é uma especialidade que visa atender atletas, né? Mas não só. Né? Qualquer pessoa pode se beneficiar, né, não só dos exames que se faz, mas das indicações, dos procedimentos da fisiologia do exercício. E eu me lembro, quando eu fazia clínica, as pessoas que procuravam emagrecer sofriam muito com uma coisa chamada efeito sanfona. Exatamente. Elas conseguiam emagrecer a partir de um esforço dramático de redução de ingesta de calorias e aumento de consumo, de gasto de calorias através do exercício, mas rapidamente voltavam a engordar e ficavam, né, engordando, emagrecendo, no efeito sanfona, que aumentava inclusive o número de células adiposas. Né? Isso. A cirurgia bariátrica ajuda neste sentido de evitar o efeito sanfona? Exatamente. Então, por quê, né? O que é o efeito sanfona, né? Você vê as pessoas, como você mesmo falou, se esforçando muito para perder peso, tá? E o menor descuido recupera não só o peso perdido, mas muitas vezes ultrapassa aquele patamar anterior e ganha um peso maior ainda, tá? Isso acontece pelo caráter crônico da doença. Então, nós estamos lidando com um problema que não tem cura e que deve ser controlado bem de perto e que em algumas pessoas é difícil de controlar. Por isso que nós temos a cirurgia bariátrica. Níveis mais leves de obesidade você consegue tratar com modificação do estilo de vida, aumento do exercício físico, controle dietético. Porém, a gente vai ter alguns casos mais severos em que esses tratamentos menos invasivos não vão ter resultado e que daí nós vamos ter a cirurgia bariátrica, que é hoje considerada o melhor tratamento, o tratamento mais eficaz em longo prazo para esses pacientes com obesidade mais severa. Porém, temos que lembrar para todo mundo que está nos assistindo que mesmo a cirurgia ela não é infalível. Tá? Nós estamos lidando, como eu falei, e vou repetir várias vezes durante o programa, com uma doença crônica e que vai ter que ser sempre acompanhada de perto. Eu costumo brincar com os meus pacientes no consultório que eles não têm alta nunca, né? Porque você não vai tratar uma pressão alta, um diabetes e vou te curar e você vai parar o tratamento. E a obesidade é a mesma coisa. Então você vai acompanhar sempre e mesmo o paciente que operou, ele tem que fazer o acompanhamento de perto. Inclusive você que está nos assistindo, que já fez a cirurgia ou fez algum tratamento mais invasivo, volte no seu médico, faça esse acompanhamento, que isso é importante para o resultado. A gente vê muito paciente, Eugênio, abandonando o tratamento e reganhando peso, ou evoluindo com alguma deficiência, alguma carência nutricional ou de vitamina, alguma coisa nesse sentido. Por isso que essa importância educacional do médico, né? O lado de educador do médico. Né? Quantos pacientes com pressão alta diagnosticados seguem o tratamento? É muito baixo esse número. Por quê? Porque as pessoas abandonam.
Isso. E na obesidade, isso é mais escancarado ainda, Mais né? escancarado. A gente está vivendo agora um momento das novas medicações, né? Dos análogos hormonais, que é as famosas canetas emagrecedoras, né? Então, a gente tem estudos, por exemplo, no Brasil nós ainda não temos, nós ainda estamos no começo disso, mas nos Estados Unidos as coisas já estão um pouquinho, já tem mais tempo dos medicamentos liberados, e existe uma porcentagem de até 30%, 35% dos pacientes que saem do consultório do médico com a prescrição do medicamento para obesidade e não começam o tratamento. Então ele sai com a prescrição e não começa. Não é que abandona. Não é que abandona, ele não chega Não nem começa. a começar o tratamento. Porque ele ainda não entende aquilo como uma doença, ele ainda não se convenceu que realmente ele precisa tratar aquilo como uma doença. Então você tem aquela porcentagem que não começa, o abandono é muito frequente já nos primeiros meses. E isso aqui no nosso país a gente tem que falar também do custo do tratamento, né? Então se fala muito das novas drogas, mas essas drogas estão vindo a preços exorbitantes para a maioria da população, a R$1.000, R$1.500 Não, inacessível por mês. Inacessível, exatamente. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Então por isso nós temos ainda a cirurgia, Claro. que na nossa opinião ela tem um custo-benefício muito bom. Tá? E até no sistema de saúde, né? Porque uma vez que você tem um procedimento que você consegue controlar peso e todos esses problemas que vêm junto com o peso, a gente tem talvez até uma política de saúde pública. Você está reduzindo cateterismo, você está reduzindo amputações, hemodiálise. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Pode ser feito pelo SUS? Pode ser feito pelo SUS, Eugênio. Hoje em dia já está amplamente difundida no SUS a cirurgia bariátrica. Nós temos as indicações. Hoje é até legal a gente falar um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Hoje a cirurgia bariátrica no Brasil ela pode ser feita pelo SUS, ela pode ser feita pelos convênios, pelos seguros, pelas operadoras de saúde e pode ser feita de forma particular. Tá? No Brasil, a cirurgia bariátrica ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Então não é, eu quero operar, eu vou fazer, ou eu quero operar esse, eu não quero operar aquele. Existe uma regra que rege a cirurgia bariátrica no Brasil. E quem são os pacientes que têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, né? Então as pessoas geralmente perguntam assim, mas quantos quilos eu tenho que ter para fazer cirurgia bariátrica? E não é uma questão de quilos, não é uma questão de peso. A gente faz um pequeno cálculo matemático, a gente usa uma fórmula chamada índice de massa corporal, tá? Que é calculado pegando o peso do paciente, dividindo o peso em quilos, dividido pela altura em metros e divide novamente o resultado pela altura em metros. E aí nós vamos chegar num índice, né? Então esse índice é o paciente que tem indicação de fazer cirurgia, é o paciente que tem esse índice acima de 40 ou acima de 35 na presença de doenças que eu falei anteriormente, que são comorbidades que são agravadas ou pioradas pela obesidade, como hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, dislipidemia, né? E problemas osteoarticulares, por exemplo, joelho, quadril ou coluna, né? Então, você me desculpe, você te interrompeu, mas essa era uma pergunta importantíssima. Acho que quem está nos ouvindo precisa saber disso, né? Qual é a indicação? Isso. Só que a indicação é feita pelo médico. Pelo médico. Né? Pelo médico especialista. Né? Isso. Porque houve uma época, logo no começo, que era apenas o IMC. Né? Eu me lembro de algumas situações em que algumas pacientes diziam o seguinte, o médico mandou engordar. Sim, a gente vê, né? A gente vê isso. Ainda existe isso. Mandou engordar mais 5 quilos para daí entrar no índice. Pois esse é um assunto, chega até a ser chato, porque você veja que a gente está, por exemplo, você pega um paciente que já tentou várias formas de perder peso, tá? Ele tem um diabetes, por exemplo, e ele tem 34 de índice. É um paciente que claramente ele deve ser tratado, ele deve ser operado, mas ele não entra naquele número que precisa para a operadora dele liberar ou para o SUS liberar, então, né? Aí entra as artimanhas que a gente não recomenda de forma alguma. A gente tem que lembrar sempre que o maior peso do paciente ele vai ter muita influência no tratamento final. O corpo sempre vai tentar, em qualquer tratamento de obesidade, Eugênio, seja clínico ou seja cirúrgico, o corpo sempre vai tentar recuperar o maior peso que ele teve.
Então, se você está mandando um paciente engordar, com certeza isso vai afetar o resultado final dele. Então, isso não se pode fazer em hipótese alguma. A gente tem que sempre tentar tratar esse paciente, mas uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem essa legislação um pouquinho engessada, a gente tem que seguir realmente essas regras, né? Por isso existe hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Isso, do qual você é presidente do braço do Paraná, né? Seccional do Paraná. Isso, nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Brasil, e metabólica, tá? É a segunda maior entidade do gênero no mundo, né? O Brasil hoje é muito forte em cirurgia bariátrica, a gente só fica atrás dos Estados Unidos mesmo. E eu represento hoje o capítulo do Paraná, né? Estou passando a gestão agora no final do ano, e a sociedade é encarregada de levar essa informação, de fazer esse contato com as entidades reguladoras, né? Então, a gente vem trabalhando isso. Hoje existe uma discussão muito grande no mundo todo sobre técnicas cirúrgicas. Hoje nós temos as técnicas mais feitas no Brasil e no mundo, o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, mas existem novas técnicas sendo desenvolvidas, principalmente para casos mais severos, pacientes com índices de massa corporal extremamente elevados, né? Imagina que nós estamos falando de operar pacientes com 250, 300 quilos. Tá? Então, talvez essa cirurgia que a gente faz para a maioria dos pacientes não seja a melhor cirurgia para os pacientes que têm um índice maior. Então, tudo isso vem sendo discutido. E como a gente tem essa questão regulamentatória no Brasil, a gente tem ainda um pouquinho essa regulamentação um pouquinho mais engessada. Mas, de qualquer forma, também o Brasil é um país de vanguarda. Então, a gente sempre está pensando na segurança do paciente em primeiro lugar. Então, às vezes é melhor esperar um pouquinho mais, ver como é que vai se comportar esse procedimento ao longo do tempo, para daí você falar se ele deve ser efetivado, se ele deve ser acrescentado no arsenal terapêutico ou não. Uhum. Em termos fisiológicos, qual é a finalidade da cirurgia bariátrica? Diminuir a superfície de absorção? Essa pergunta, Eugênio, é a mais bacana, tá? Porque o que acontece? A gente vem de um conceito de cirurgia bariátrica em que era reduzir o tamanho do estômago e desviar uma parte do intestino. Então, era fazer a pessoa comer menos e não absorver tudo que passava pelo intestino, né? Inclusive, as técnicas mais antigas eram mais desabsortivas e causavam, né, diarreia, flatulência, desnutrição. Com a evolução das técnicas, o que acontece? E essa história é uma história bacana, porque olha onde que nós chegamos, né? Hoje, a febre hoje do tratamento da obesidade é as canetas emagrecedoras. E dentro dessas canetas existe um análogo de um hormônio chamado GLP-1. Tá? Então, essa caneta ela imita um hormônio que é produzido no aparelho digestivo das pessoas. Tá? Que são a gente chama de os hormônios incretínicos, são os hormônios que vão estimular as células do pâncreas a produzir a insulina e vai controlar apetite, vai controlar a glicose. Então, olha que bacana, a gente sai da década de 90, final da década de 80, início de 90, com um conceito de restrição e desabsorção, para uma cirurgia bariátrica e metabólica que a gente sabe que tem todo um eixo entero-hormonal. A gente sabe que o desvio dessa porção do intestino vai levar à produção de hormônios que vão estimular. Então, por exemplo, assim, a gente só para ter uma ideia, a gente tem pacientes que nos primeiros meses de operado têm uma náusea muito grande, que é o mesmo efeito que a caneta faz no organismo. Então, a própria cirurgia causa isso. Então, hoje, a cirurgia bariátrica moderna ela vai muito além da restrição e da desabsorção. Hoje, é por isso que a gente fala do conceito de cirurgia metabólica. Se nós pegarmos uma paciente com um peso menor, diabético, por exemplo, a gente consegue, através dessa modificação do intestino, otimizar, aumentar a produção, estimular a produção de insulina e ter um melhor controle do diabetes desse paciente. Então, isso é muito bacana. Então, as novas drogas, elas estão sendo desenvolvidas a partir dos hormônios que foram estimulados, aumentados pela cirurgia bariátrica. Você veja,
Tem uma brincadeira na medicina, você sabe muito bem, que os médicos se dividem entre os anatomistas e os fisiologistas, né? Os clínicos são fisiologistas e os cirurgiões são anatomistas. Mas você é um cirurgião e está falando em fisiologia aqui o tempo todo, né? Veja, a cirurgia, o cirurgião bariátrico hoje ele tem que estudar muito. Tá? A cirurgia bariátrica ela evoluiu muito, né? Então hoje a gente faz uma intervenção sobre o aparelho digestivo anatomicamente saudável. Nós não temos uma alteração anatômica no aparelho digestivo. Então a gente causa uma intervenção num organismo anatomicamente normal. Tá? Para alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, sempre se discutiu qual que é o tamanho desse desvio, qual que é o tamanho do estômago que deve ser deixado. Então, hoje, nós temos duas técnicas. Tá? Uma é a gastrectomia vertical, que a gente resseca em torno de 80% do estômago e não mexe no intestino. Tá? Então a gente vai ter como principal mecanismo a restrição, só que tirando o fundo gástrico, a gente vai agir sobre a produção da grelina. Então acaba que tudo acaba sendo hormônio. Então o cirurgião, aquele cirurgião não é mais o braçal, né? O cirurgião teve que estudar também. Então por isso que a gente, por isso que Tem nome diz assim, o cirurgião tem que praticar. A gente tem que praticar, e tem que estudar, né? Você tem que estudar muito. Você né? tira o fundo gástrico. Você tira uma fatia, né? 80% do estômago, deixa ele um tubo fino e resseca 80% do estômago. Como vantagens, a gente tem uma cirurgia menos invasiva, uma menor necessidade de suplementação, porque você tem todo o trânsito intestinal íntegro, né? Porém, é uma cirurgia irreversível, né? Você tirou uma parte do estômago Você tira fora. mesmo, você não apenas... Você secciona e tira fora, não fica nada lá. Então fica um estômago em torno de 200, 250 ml no máximo, bem fininho, e você tirou fora. Essa é a cirurgia mais feita no mundo hoje. Tá? Até pela própria facilidade, vamos dizer assim, em se fazer tecnicamente. Então, técnica operatória você faz com laparoscopia? Esse é outro assunto bacana para a gente discutir também, Eugênio. Bem legal. Abre a barriga. Pergunta legal, né? A gente sai de uma cirurgia aberta, no final da década de 90, em que o paciente ficava 4, 5 dias internado, levava às vezes até 3 meses para voltar para suas atividades do dia a dia, para o advento da cirurgia laparoscópica, né? Principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000. Cirurgia laparoscópica, para quem não sabe, é uma cirurgia feita através de pequenos furinhos, em que o paciente não tem nenhum corte no abdômen, né? Vantagens, principalmente pouca dor pós-operatória, tá? E uma recuperação muito rápida. Hoje, quem não trabalha fazendo esforço, um trabalho administrativo, aí em torno de 7 a 10 dias o paciente está de volta no trabalho, né? E agora, mais recentemente, a cirurgia robótica, né? Então hoje onde a gente já tem no Brasil, já é uma tecnologia usada no dia a dia, já bem difundida, que é o robô. Tá? O que o robô traz para nós de benefício em cima da cirurgia laparoscópica? Existem alguns casos, Eugênio, por exemplo, pacientes com níveis muito altos de obesidades, cirurgias de revisão, cirurgias revisionais, que o paciente, por algum motivo, ele engordou de novo ou teve algum problema, a gente vai falar sobre isso também. Você pode usar a plataforma robótica. O que é isso? É o próprio cirurgião que opera, porém com auxílio de braços robóticos. Então você tem uma visão melhor, uma precisão, você diminui a chance de sangramento. Existem estudos que mostram uma diminuição de dor pós-operatória, porque o robô ele tem o que a gente chama de centro remoto, então a gente não usa o abdômen do paciente como alavanca, né? Ele tem um braço fixo, então alguns estudos sugerem uma diminuição de dor e uma recuperação mais rápida ainda, né? É inacreditável como a medicina evoluiu pela engenharia, né? E nesse caso, pela engenharia robótica. Não, até foi muito importante você falar sobre isso, chamar a atenção sobre a cirurgia robótica, que é algo que veio para ficar e está crescendo absurdamente. Né? Que é o fato de que não é o robô que faz a cirurgia. Se usa, é o cirurgião. Quem faz é o cirurgião. O cirurgião está ali presente. E, por enquanto, ele está presente no próprio espaço, no próprio centro cirúrgico onde está o paciente. Né? Num futuro não muito distante, ele poderá estar longe. Já está sendo feito. Já está sendo feito. Nós já temos há alguns anos cirurgias de vesícula e agora, mais recentemente, no começo do ano, uma cirurgia de próstata foi feita na China.
milhares de quilômetros de distância do cirurgião e do robô. Então, com o 5G, Com o 5G. com o, Esse é um grande salto. com o 5G, isso vai ser viável. Claro que nós ainda vivemos uma época em que o custo dessa tecnologia é altíssimo, mas é uma... Você precisa ter estrutura, né? Você pode ser um médico aqui em Curitiba ou em São Paulo, em Porto Alegre, o Janeiro está operando um paciente que está lá na Amazônia. É que lá na Amazônia precisaria ter um robô. Mas com certeza, futuramente, vai ser uma alternativa para levar para as pessoas que moram em lugares mais remotos eventualmente terem acesso a esse tipo né? Imagina você ter hoje um caso mais complexo, mais raro, e um especialista em Nova York operar você aqui em Curitiba com uma equipe do lado, enfim. E junto com isso vem, né? Aí robô, inteligência artificial, machine learning, né? A aprendizagem de máquina, óculos de realidade aumentada e virtual para treinamento do cirurgião. Então, acho que as inovações, a própria telemedicina para acompanhar esses pacientes à distância. Sim. Tá? Então, acho que essa inovação ela vai vir num ritmo cada vez maior. Agora, Alfredo, eu ainda defendo a formação continuada do médico. Sempre, dizer, sempre. Você hoje faz cirurgia robótica, faz cirurgia laparoscópica, e faz cirurgia de céu aberto, que a gente pode chamar, né? Que foi por onde você começou. Sim. A primeira cirurgia que você participou como auxiliar, depois como cirurgião, foi abrindo a barriga de alguém. Sim. Para depois evoluir para essas técnicas operatórias mais sofisticadas e mais avançadas, né? Então, a formação médica ela tem que contemplar todas essas etapas. Isso a gente já vem percebendo uma mudança nos últimos anos, em que a formação, até por uma... Imagina que você tem no teu hospital a videolaparoscopia disponível e você vai operar alguém aberto, chega até a ser... Tem até um dilema ético envolvido, né? Por quê, né? Porque se você tem o melhor... Porque, assim, até se a gente for voltar lá no nosso código de ética médica, é vedado deixar de oferecer o que tem de melhor para o nosso paciente. Então, assim, isso é uma questão extremamente delicada, Eugênio, e que a gente já vê acontecendo. O cirurgião mais novo, ele iniciando o treinamento pela videolaparoscopia, e quando ele precisa passar por hoje a gente sabe que qualquer cirurgia por vídeo, apesar de ser hoje cada vez menos frequente a necessidade de uma conversão, passar essa cirurgia para um procedimento aberto, muitas vezes ele se bate. Ele não está preparado. Porque ele não está preparado. Tá? Então, mas assim, eu não vejo muito... Aí é a experiência, né? Eu acho que depende muito também do cirurgião que está em formação, da dedicação dele, por exemplo. Não que ele precise... Eu vou dar um exemplo, a colestectomia. Cirurgia mais realizada para digestiva, cirurgia para tratamento de pedras na vesícula, né? Tirada da vesícula. Isso, ele tem que aproveitar, por exemplo, uma captação de órgão para transplante, uma cirurgia de trauma que vai ser feito aberto e se familiarizar com aquela anatomia, com a técnica cirúrgica para operar um abdômen aberto. Então depende muito da dedicação individual de cada um. Confesso que a formação ela tem mudado muito ao longo dos anos, mas eu acho que há formas de se compensar. E uma coisa muito legal que tem hoje também são os modelos, né? Então hoje a gente vem de uma época que era ver o cirurgião mais velho fazendo, começava a operar com ele pegando na tua mão, né? Tinha toda essa evolução. Hoje nós temos simuladores, hoje tem até chamamos os cadáver lab, né? Que são treinamento cirúrgico em cadáver fresco. Então tem tudo isso que eu acho que pode ser compensado para não ter essa falha de formação. Mas infelizmente custa caro. E hoje ainda bastante inacessível na maioria das escolas de medicina. Infelizmente o número de escolas de medicina precárias tem aumentado, né? O Brasil hoje tem o maior número de faculdades de medicina em funcionamento no mundo. Infelizmente, né, Eugênio, a gente vê hoje uma abertura indiscriminada de escola. O curso de medicina virou um produto comercial, a cadeira mais valorizada das educacionais, né, das escolas de graduação. Mas o que, na minha opinião, também
pode acabar sendo um tiro no pé, né? Porque a partir do momento que eles vão inundar o mercado, né? Como nós conversávamos agora antes da gravação, né? Nós vamos de 540, 550 mil médicos agora para 1 milhão de médicos em 2030. Tá? Então, eu acredito que o próprio mercado deva se regular. E daqui a pouco vai ficar sobrando vaga. Tá? Então, assim, mas é preocupante o que vai acontecer. O mercado se regula, né? A mão invisível do mercado está sempre presente. Agora, eu vejo, por exemplo, essa iniciativa aqui do canal Saúde S.A. de levar informação, né, tanto para o paciente quanto para o próprio médico, né, que teve uma formação, digamos assim, não completa. Aliás, nenhum de nós tem uma formação completa, por melhor que seja a nossa faculdade. Né? Depois a gente vai ter que fazer residência, a gente tem que fazer cursos, especializações, mestrado. Né? Leva uns 12 anos aí para você ficar relativamente capaz de atuar no mercado. Né? Então, a educação continuada é uma necessidade absoluta em todas as áreas. Na medicina, sem sombra de dúvida, porque a medicina é provavelmente a convergência, ouvir se você concorda comigo, é a convergência de todas as ciências. Agora há pouco falávamos aqui o quanto que a engenharia está ajudando a medicina. Então a engenharia evolui, automaticamente evolui a medicina. Então é muito difícil a gente conseguir estar permanentemente atualizado, né? Participando só de congressos, que uma vez por ano, lendo artigos científicos, que a gente sabe que é difícil. Né? Então, canais como esse aqui têm esse valor, né? De conversar com médicos que têm a tua experiência, e a velocidade com que as coisas estão mudando também. Né? Mas Quando você começou a fazer cirurgia bariátrica, especificamente essa técnica, até hoje, quantos passos de evolução aconteceram? Inúmeros, né? E a gente faz uma coisa que a gente tem que ser muito humilde, tá? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, por exemplo, se eu vou ver um outro cirurgião operar e eu vejo um passinho que ele faz na cirurgia, diferente do que a gente faz, e aquilo é melhor, aquilo diminui meu tempo cirúrgico, eu tenho que adotar. Então, eu acho que a gente tem sempre a humildade de estar aprendendo, de estar melhorando, para sempre oferecer o que tem de melhor para o nosso paciente. E acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, isso é mandatório. E a medicina, como a gente vinha falando, sobre o número de médicos que vem crescendo, eu formei em 2007, e eu formei numa época que era ensinado que você deveria ser um bom médico, atender bem o teu paciente, ser atencioso, oferecer o que tem de melhor. E com a indicação, de boca a boca, o teu consultório, com o passar do tempo, ele ia enchendo e você estava com o teu negócio, vamos dizer assim, resolvido, né? Aí a gente pega toda essa mudança nos últimos anos de redes sociais, mídias sociais, internet, essa propagação de notícias, sejam elas verdadeiras ou sejam falsas, né? Então, a gente já teve que se reinventar um pouquinho. Tanto que hoje nós estamos aqui gravando um canal de internet para levar essa informação. Até uns anos atrás a gente não pensava numa coisa assim, né? E agora, com essa quantidade de médicos e com falta de vaga de residência para todo mundo, faculdades de qualidade duvidosa, o paciente vai ter que começar a mudar a forma de escolher o médico dele também. Não, já está mudando. Já está mudando. Já está mudando. Tá? Eu tenho certeza que você já sentiu que aquela consulta, o paciente estava querendo a segunda opinião. Exatamente. Porque a primeira ele já veio com ela. Exatamente. Já veio do Google, né? E os médicos, eles vão ter que se reinventar também nos próximos anos. O médico vai ter que aprender habilidades, a gente até brinca, né? As soft skills, né? Então, você veja, nem todo mundo nasce sabendo fazer tudo. Então, desenvolver habilidades... Ninguém nasce sabendo nada. Desenvolver habilidades como empatia, como inteligência emocional. Então, tudo o médico vai ter que formar. E isso não está na formação na faculdade ainda. Não. Tá? Então, eu acho que o mercado, assim, a gente vai ver uma transformação absurda nos próximos anos. O médico vai ter que se reinventar, o paciente vai ter que cuidar a forma como ele procura o médico. Então, tudo isso vai ser uma coisa que vai ser bastante interessante e vai ser muito rápido isso.
a política de saúde do Estado, né? Os planos de saúde. O Saúde SA é um exemplo disso, né? Uma alternativa aos planos Isso. de saúde. Nós temos um sistema de saúde falho, né? Porque nós temos um sistema único de saúde que, apesar das dificuldades, é um sistema reconhecido no mundo inteiro, com suas, cheio de virtudes. tem suas virtudes. E nós temos o sistema que, por definição, é suplementar. Mas no Brasil, ele é complementar. Nós estamos muito longe de ter um sistema suplementar, porque o nosso sistema único ele não supre as necessidades da população. Então, nós temos um sistema suplementar para desafogar o sistema público, porém, nós ainda temos uma parcela da população que não tem acesso, não tem condição financeira de pagar um plano de saúde, e ele também não quer esperar a vaga, a fila ou o atendimento do sistema público, que aí entra a iniciativa do programa que a gente está aqui hoje gravando. Tá? Então, é oferecer, né, para o cliente, para o paciente, uma forma de pagar por aquilo que ele realmente vai usar, que ele não precisa pagar o pacote inteiro que naquele momento ele não precisa. Então, eu acho que isso é uma saída, sim, e que pode ajudar o sistema de saúde, com certeza. Você dá aula? Não. Eu tentei começar um mestrado, ainda patinando. Eu não fui para a área acadêmica. Eu gosto muito da assistência. Eu gosto muito de tratar meus pacientes. Sabe por que eu perguntei? Por que fiz essa pergunta? Porque você parece um professor, você é extremamente didático. Não, mas você explica bem, que provavelmente é algo que você exercita no próprio consultório. Quer explicar para o paciente, né? E com essa questão da internet, a gente teve que, com o passar dos anos, desenvolver a habilidade de comunicar, de tentar levar essa informação. Né? Por isso que eu falei que essa aqui é uma boa oportunidade de tentar levar uma informação verdadeira, uma informação de qualidade que chegue em todos os pacientes e nas pessoas que estão nos assistindo. Eu não fui para a área acadêmica. Tá? Mestrado, doutorado, dar aula, né? Eu sou da área assistencial, gosto de fazer consultório, gosto de tratar meus pacientes. E agora, mais recentemente, acabei indo um pouquinho para a área da gestão, que o pessoal fala aquela mosquinha que pica a gente e que a gente não consegue segurar, e realmente está sendo muito gostoso. E é uma forma. Tá no hospital onde você opera, que é o Sujisal. Isso, hoje eu ocupo um cargo de diretor técnico do hospital, fui conselheiro fiscal da Unimed, então a gente acaba. E também é uma forma, Eugênio, de conseguir ajudar mais pessoas, né? Então você consegue escalar. Acho que a gente, como médico, a missão é ajudar as pessoas, então no consultório, operando, a gente consegue fazer isso, mas na gestão, se a gente conseguir melhorar o lugar que a gente está trabalhando, a empresa que a gente está trabalhando, a gente consegue ajudar um volume maior de pessoas. E esse acho que é um objetivo bacana. Curar, aliviar e consolar. Sempre. Sempre. É o que você está resumindo aqui, com ajudar. Isso, né? Isso. Pô, que bacana. Eu fiquei muito feliz em conversar com você aqui. Eu acho que você trouxe uma visão assim, que para mim foi surpreendente, né? Que a cirurgia bariátrica, para mim, era um procedimento muito anatômico, né? E você coloca como procedimento fisiológico. Isso. Tanto é que se chama hoje de bariátrica e metabólica. Ela vem, Eugênio, a bariátrica é um procedimento que foi muito estigmatizado, né, antigamente. Né? Ele sofre preconceitos até. Sim. As pessoas têm vergonha de falar que fez bariátrica. Médicos que ainda falam, mas eu sou contra. Imagina que a gente não deve ser contra ou a favor. Acho que tem pessoas que precisam e pessoas que não precisam. O que não pode é ser banalizado, operar todo mundo ou deixar... né? Então, assim, tem pessoas que precisam, tem pessoas que vão ser beneficiadas e você está tratando uma doença como qualquer outra e que a pessoa que buscou esse tratamento não deve ter medo. É um procedimento hoje muito seguro e que com certeza vai ajudar muito a saúde. E não deve dar importância para esse estigma, não, porque é um tratamento como qualquer outro e o paciente que era obeso e está com a doença controlada, seja através principalmente de cirurgia, ele tem que ter muito orgulho porque não é um caminho fácil, não é um atalho como muita gente pensa e realmente é muito difícil e ele tem que sentir orgulho daquilo que ele buscou e aquilo que ele conseguiu fazer. E o paciente de cirurgia bariátrica, ele é um testemunho da importância que isso teve na sua vida. Com certeza. Na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde relacional. Né? E nós sabemos que nós vivemos em um mundo
em que o número de casos de obesidade tem aumentado. Aumentando absurdamente, né? Absurdamente. Assim, nós estamos seguindo bastante o que já acontecia nos Estados Unidos, né, há, sei lá, uns 20, 30 anos, que o número de obesos mórbidos estava assustador. Né? Agora, a bariátrica tanto ajuda o paciente, o obeso mórbido, como o obeso para evitar que ele fique mórbido. Isso é um outro. Foi muito bacana você colocar isso, Eugênio, porque às vezes as pessoas falam assim: mas será que eu ainda não devo operar? Você ainda não está tão grave. Mas a ideia é justamente o contrário. Eu não quero que ele fique grave, que ele fique Claro. com níveis absurdos de peso, que ele desenvolva um diabetes, né? Então, por isso que hoje também um outro assunto que vem muito à tona é a cirurgia bariátrica nos adolescentes. Tá? Então, no Brasil, em termos de legislação, a gente pode operar os pacientes com mais de 18 anos e pacientes que têm entre 16 e 18 anos. Isso por legislação. Tá? Mas aí você veja como a lei é complicada. Hoje, quando você vai ver o código lá da criança e do adolescente, você não pode deixar de oferecer um tratamento que vai melhorar a saúde, né? Então a gente já tem, lógico, isso daí tem toda uma documentação específica para fazer, mas assim, a gente já tem adolescentes de 14, 15, 16 anos operados e pacientes operados com um sucesso muito bacana. Imagina a repercussão que isso tem no resto da vida dessa pessoa. Porque ele vai estar na fase da adolescência, Claro. final do colegial, início da faculdade, então a gente sabe que o obeso sofre muito preconceito, sofre muita, a gente chama, né, a gordofobia, ele é muito estigmatizado. Então, com certeza, você atacando a obesidade o quanto antes, eu não tenho dúvida que você vai estar oferecendo um futuro, uma saúde, tanto saúde mental quanto... Ele é estigmatizado e é discriminado, né? Que é pior ainda, porque acaba depois até perdendo oportunidade de emprego, de fazer determinados trabalhos, porque tem alguma coisa no seu corpo que está atrapalhando. Exatamente. O José Alfredo, você falou agora há pouco das redes sociais, né, que todos nós temos que... Aliás, você falou da inteligência artificial, né, que está vindo na medicina, isso é muito forte. Na área, por exemplo, de imagem, né, o quanto que a inteligência artificial está usando. Eu sabe que esses dias eu estava assistindo uma palestra de um sujeito que falou o seguinte: olha, você não vai perder o emprego para a inteligência artificial, você vai perder o emprego para alguém que está usando a inteligência artificial. Alguém que saiba usá-la. Que saiba usá-la, que está usando a tecnologia a seu favor. Isso é uma realidade. E você também falou das redes sociais. Quer dizer, você não vai perder paciente para as redes sociais, você vai perder para alguém que está usando bem as redes sociais. Com certeza. Agora, quais são as suas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais a teu respeito e a respeito da tua... A gente tem hoje eu tenho um Instagram, que é o Dr. José A. Sadowski. Eu tenho o Facebook, José Alfredo Sadowski, tenho meu site, que é o drjosealfredo.com.br, e tenho meu LinkedIn, que daí é mais profissional, voltado para a gestão, não tem tanta informação para paciente, que é José Alfredo Sadowski também. Sadowski. Mas hoje não tem como fugir. Hoje você tem a tua presença digital, ela é importante. Eu acho que o médico hoje, o paciente, ele vai acabar buscando você nos sites de busca inicialmente, e a hora que ele encontrar teu nome, ele vai pesquisar você. E muitos pacientes, eles te seguem, eles ficam te acompanhando às vezes muitos meses antes mesmo de vir na consulta, e às vezes eles já chegam até na consulta como se fosse um grande amigo teu, íntimo, e que você fala: poxa, será que eu já conheço? Não, mas ele já te conhece há bastante tempo, já te acompanha. Isso é interessante. E vem gente de fora, né? Também. Vem gente de fora. Eu vi vocês falando um pouquinho turismo médico, né? Uma coisa que está bem em moda hoje também, né? Então, eu acredito que isso é uma globalização da medicina. Hoje você não tem a distância geográfica, ela não te impede mais. Hoje, se o paciente está lá no Nordeste e ele gostou de você na rede social e ele quer operar com você, ele vem operar com você. Tá? Existe muito disso hoje. Sabe, nós vamos ter que terminar, porque o nosso tempo já está esgotando aqui, mas é fascinante. E adorei falar com você, José Alfredo. Obrigado, eu também. Você traz a igualmente medicina. Você veio para falar sobre um tipo de cirurgia. Né? E assim, a minha expectativa no começo era que a gente falasse muito sobre técnica operatória, mas não, né? Você falou sobre o aspecto científico inteiro, assim, né? O aspecto emocional da pessoa, social, a importância desse trabalho. Né? Adorei.
Você é um baita médico. Obrigado. Eu que agradeço o elogio e igualmente também. Obrigado, Gostei de conversar com você. Próximo. Tá bom? Fique com a gente, acompanha a gente aqui no Saúde SA TV, que vem outros temas com gente legal, que nem o Dr. Alfredo. Até a próxima.